Senhor presidente, senador Ciro Miranda, senhoras e senhores senadores, eu serei rápido, senhor presidente. Vou cumprir literalmente o horário me concedido de 10 minutos. Na semana do Carnaval passaram também muitas ilusões acobertadas pela folia inebriante em que o país costuma mergulhar-se nesta época do ano. Porém, a festa aqui neste ano não se termina na quarta-feira de cinzas, mas que promete estender-se pelos próximos meses, embaladas pelos impulsos da nossa febril torcida rumo à Copa do Mundo de Futebol, provavelmente há de precipitar uma densa cortina de fumaça sobre questões da mais alta monta para a economia nacional, com sérias repercussões no bolso e na vida dos brasileiros. Mas, meu caro líder José Agripino, hoje eu venho aqui para falar sobre a nossa Petrobras. Talvez seja por isso que a Petrobras tenha divulgado o seu balanço anual justo às vésperas do reinado de Mumo. Talvez tenha sido por isso que a maior empresa do Brasil e a quarta do mundo no setor tenha timidamente propalado o seu lucro de 23,6 bilhões de reais no ano de 2013. Isso porque os 11% de aumento representados por esta cifra em relação a 2012 escondeu um pífio desempenho que falsamente se verifica ao constatarmos que o resultado foi bem pior do que o alcançado em 2008, 2009, 2010 e 2011. Ademais, observa-se a olho nu que, apesar da fanfarra governamental, com efusivos trombetas a ladear a panaceia do pré-sal nos últimos anos, o que vem ocorrendo, na verdade, é uma sucessão de fiasco. Junto com o balanço, a Petrobras anunciou uma queda de 2,5% na produção de petróleo entre 2012 e 2013, além de um corte de 7% aos investimentos para os próximos 5 anos. Assim, os quase 240 bilhões de dólares previstos para o período de 2013 a 2017 foram rebaixados para pouco mais de 220 bilhões de 2014 a 2018. Enquanto isso, a credibilidade da Petrobras continua despencando em queda livre. Suas ações caíram 20% a menor dos últimos 5 anos e sua dívida cresceu 50%, ou seja, 147,8% para 221 bilhões de reais, sendo hoje a empresa produtiva mais endividada do mundo, perdendo apenas para corporações financeiras. E eu pensar que o governo federal, do alto de suas bravatas, desde 2006, anuncia a autossuficiência que nunca chegou e que se vê cada vez mais longe de chegar. Conforme noticiado na imprensa, o país importa 400 mil barris dos 2,4 milhões de barris derivados que consome. Depois dos reajustes na gasolina e 3 no diesel, em 2013 a defasagem dos preços são de 16% a 22%. Os últimos repasses do preço ao consumidor não farão o suficiente para evitar prejuízo de 17,8 bilhões na divisão de abastecimento da empresa, uma vez que a empresa continua a cobrar pelo combustível menos do que paga na compra do exterior. Se a gestão da companhia, alvo outrora tanto ufanismo, mas hoje fartamente desastrada, como comprova a sua recente realidade histórica, sem máscara e sem fantasia.
não foram bastante para nos preocupar. Mas estes vergonhosos números, talvez imerso em meio ao tanto confete e serpentina nos salões palacianos, não foram capazes de sepultar nossas esperanças. Devemos, então, considerar um risco ainda mais grave e o controle artificial dos preços e fantasma da indexação. A excessiva interferência do governo nas atividades da estatal tem levado muitos economistas de renome a temer o pior. Não há por que combater os possíveis perigos da reindicação da economia com tamanho engessamento. Ora, todos nós sabemos que a lei da procura e oferta não se revoga. A autorregulamentação do mercado, com raras exceções, é sempre caminho mais saudável. O controle do preço da gasolina e do diesel tende a fragilizar e a empresa a desequilibrar a economia como um todo. A grande verdade é que estamos vivendo em outros setores também, como o setor da energia, por exemplo, um desmedido represamento de preços para que as eleições não sejam contaminadas com medidas impopulares. Isto sem falar do costumeiro escamotear das denúncias de fraude que voltaram a frequentar os últimos noticiários acerca da nossa poderosa estatal. O recente escândalo de corrupção denunciado pela holandesa SBM e o negócio muito mal explicado da compra da refinaria no Texas por quase 10 vezes mais do que ela valia, acenando para um prejuízo de US$ 1 bilhão. Bem, ilustra o fundamento das crescentes críticas e a inconsequente gestão e ao uso do político da Petrobras. E para não alongar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos comentários sobre notórios desmandos que ameaçam nossa maior empresa e a segurança da economia nacional, deixo aqui aos ilustres senadores, pares desta casa, uma análise destes números e argumentos incontestáveis. Por isso, estou muito preocupado, não só com a Petrobras, como também com o setor elétrico, que, lamentavelmente, o governo tem demonstrado ser inconsequente pelo fato de que se propaga e se avizinha já, talvez, um apagão em nosso país. E hoje, com muita tristeza, vendo os jornais de circulação nacional, vê também a falência do setor sucroalcooleiro de nosso país. Várias usinas pedindo recuperação judicial. Várias empresas já quebraram neste país. E algo tem que ser feito, sobretudo para essa matriz energética que é o etanol, que tem contribuído sobremaneira com o nosso país, não só na geração de emprego, renda, de impostos, mas, acima de tudo, diminuindo a nossa poluição. Algo precisa ser feito para o setor. Caso contrário, nós entraremos nesses próximos anos com o setor literalmente falido, em que foi uma política incentivada pelo governo federal. Todavia, esse mesmo governo federal está abandonando esse tão importante segmento da economia nacional. De forma, senhor presidente, que eu quero encerrar as minhas palavras, rogando, pedindo a Deus que ajude nossos governantes a corrigir não só o rumo da Petrobras, mas antes seja demasiadamente tarde. Precisamos preocupar com um Brasil que certamente tenhamos uma perspectiva de um futuro melhor para nossas gerações. Muito obrigado, senhor presidente.